Olá a todos, cá estou de novo. Quero desde já agradecer os comentários, agradecer as views, ou seja, as visualizações, agradecer também os gostos, os não gostos, os comentários, sejam eles positivos ou negativos, pura e simplesmente fazem-me crescer como pessoa, porque também consigo aprender, e é isso que eu vos quero dizer também. Tudo aquilo que eu tenho apresentado no meu canal, grande parte tenho aprendido também com outras pessoas. E por isso simplesmente é esta partilha de conhecimento que me faz fazer mais vídeos e por isso simplesmente continuar a mostrar aquilo que tenho aprendido. Bem, mas o vídeo de hoje é sobre fitas LED, lâmpadas LED e estas soluções que são muito mais económicas do que, por exemplo, as lâmpadas incandescentes que já vos mostrei, as de halogénio ou por e simplesmente aquelas lâmpadas económicas que também já vos mostrei. Eu, num vídeo anterior, estive a verificar e a validar se o número se a energia que cada uma destas soluções consome é real. Então, o que é que eu descobri? Que, por isso simplesmente, esta lâmpada da Philips, que eu adquiri, ela publicita que produz 5.5 watts. E realmente é esses 5.5 watts que ela consome e então é essa corrente que essa energia que vamos estar a retirar da nossa rede elétrica e a contabilizar com o nosso contador. Mas também testei esta lâmpada incandescente que é de 60 watts e na realidade, como vocês puderam ver nesse vídeo também, ela consome realmente esses 60 watts. Hoje trago-vos uma fita LED. Esta fita LED é 50-50, ou seja, cada LED destes que vocês veem aqui são três LEDs num só. Ou seja, já vos mostrei no vídeo anterior também que a medida do LED influencia o número de LEDs que tem lá dentro. No caso dos 50-50 são 3 LEDs que estão cá dentro. É a mesma coisa que as fitas RGB. As fitas RGB são 50-50, 35-28 e por aí fora. E por isso simplesmente é o número de LEDs que nós temos que vai por isso simplesmente decretar e exigir a energia que nós vamos consumir. Neste caso aqui, esta lâmpada, como eu vos mostrei, é uma lâmpada de 220 volts, que também existem de 110, e que pura e simplesmente cá dentro ela tem uma fonte de alimentação. Fonte de alimentação como esta. Ou seja, nós temos isto ligado à nossa rede 220, mas pura e simplesmente aquilo que acontece é que esta fonte ela vai reduzir a voltagem dos 220 para os 12 volts. Esta fonte de alimentação ela fornece 12 volts 5 amperes e por isso simplesmente está-me a reduzir a energia que sai da minha ficha, que era os 220 volts, para pura e simplesmente 12 volts. Neste caso aqui, eu tenho 1 metro de fita LED 50-50 e ela é publicitada pelo fornecedor que cada metro ela pura e simplesmente consome cerca de 6-7 watts. Mas aquilo que eu verifico, se for aqui validar isso mesmo no meu medidor de watts, é que ela consome 10.4 watts. Ou seja, ela está acima cerca de 4 watts, 13 watts acima daquilo que é publicitado pelo fabricante. Ou seja, esta lâmpada está-me a consumir, esta fita LED está-me a consumir bem mais do que esta lâmpada da Philips. Ou seja, ela está-me a consumir 10 watts. Mas tendo em conta que cada LED que se encontra dentro desta lâmpada é 50-50, isso significa que pura e simplesmente cada um dos LEDs irá estar a consumir deveria estar a consumir cerca de 13 watts. Neste caso eu tenho na fita 60 LEDs
e esses 60 LEDs são publicitados pelo fabricante como consumindo entre cerca de 6 a 7 watts. Isso não é verdade, consome um pouco mais, mas tendo em conta o número de LEDs que eu tenho aqui, que são 60, esta solução ilumina muito mais do que esta outra. Ou por outra, esta vai iluminar uma área muito maior, se nós esticarmos a fita, e pura e simplesmente iria servir como se fosse uma lâmpada fluorescente daquelas que temos na cozinha. Nós pura e simplesmente podemos colocar uma fita destas no comprimento de uma lâmpada da cozinha e vamos ter a iluminação que essa mesma lâmpada da cozinha tinha, porque temos o comprimento de 1 metro, como eu vos estava a dizer. Eu, se esticar aqui a fita, vocês podem ver que a iluminação aumenta. Neste caso eu tinha aqui enrolado, é lógico que aqui não parece que está a iluminar muito. Mas isto só para vos dizer que, tendo em conta o fabricante, nós podemos ou não encontrar e deparar-nos com publicidade enganosa. Como eu vos mostrei no vídeo anterior, esta lâmpada da Osram, ela pura e simplesmente consome os 60 watts que vêm publicitados, ou seja, vocês podem ver aqui, diz ali 60 watts. Esses 60 watts são reais. No caso desta lâmpada da Philips, exatamente a mesma coisa, ela é publicitada como 5, aqui não conseguem ver porque as letras são muito pequenas, mas ela vem publicitada como 5.5 watts, mesmo aproximando a minha câmera, pura e simplesmente ela não foca. Mas isto para vos dizer que é real esse mesmo consumo. Uma das questões que me colocou um subscritor meu, o Pedro Rodrigues, é se pura e simplesmente estas lâmpadas elas aquecem. Não tenho muita experiência sobre isso, pura e simplesmente eu tenho o meu medidor de temperatura e neste caso aqui eu posso medir a que temperatura se encontram os LEDs e os LEDs estão mais ou menos a 22 graus. Vou aqui aproximar um pouco, 26, 27 graus. Quando eu liguei a fita, por isso simplesmente cada LED ele encontrava-se a 21 graus, que é a temperatura ambiente que tenho aqui, mas por isso simplesmente agora nós temos o valor de 26 graus. Neste caso aqui agora deu-me 36, não sei bem porquê, se calhar estava a apontar para o meu dedo, mas vou então apontar aqui e nós temos 30, 31, cerca de 30 graus, como vocês podem ver aqui, 29 neste caso. Isto significa o quê? Que os LEDs realmente aquecem. Mas estas lâmpadas elas publicitam que aquecem não pelos LEDs, mas por isso simplesmente pela fonte de alimentação. É claro que os LEDs vão aquecer dentro da nossa lâmpada, mas pura e simplesmente o que irá aquecer é a fonte de alimentação que nós temos aqui. Ou seja, a fonte é essa que vai reduzir os 220 volts para 12 volts. O que significa o quê? Que nós, dentro de cada uma destas lâmpadas, nós temos uma fonte mais reduzida que esta, ou seja, uma fonte mais pequena, e quanto mais pequena, mais ela vai ter tendência a aquecer. E por isso simplesmente o que irá aquecer aqui, tudo bem que os LEDs vão aquecer até cerca dos 30 graus, tendo em conta que já tenho esta fita ligada há bastante tempo, mesmo antes do vídeo, mesmo para testar isso, mas por isso simplesmente esta lâmpada vai aquecer certamente acima dos 50 graus, dos 30 graus, que cada LED deste está a aquecer, porque por isso simplesmente tem uma fonte de alimentação cá dentro. Aquilo que eu vou fazer é desligar os LEDs, arrumar esta solução para aqui e vou então mostrar-vos se a lâmpada aquece ou não, que foi exatamente a pergunta que o Paulo Rodrigues me colocou. Como vocês viram, eu voltei a ligar esta solução aqui ao meu medidor de watts, ele encontra-se a 0.0, porque neste momento nós não temos nada ligado no casquilho. Eu por isso simplesmente vou então ligar esta lâmpada.
e vou deixá-la ligada há algum tempo para nós vermos se realmente a lâmpada aquece ou não. Como vocês podem ver, a luminosidade desta lâmpada também é boa, e tendo em conta que ela é um pouco amarela, torna-se mais parecida com as lâmpadas normais que nós adquiríamos, e como estas de incandescência que eu vos mostrei há pouco, que dão uma luz mais amarelada. Daí eu vos explicar que as fitas LED, tanto existe o branco frio, que é o caso desta, em que é mesmo branco, e depois temos o branco quente, que é a solução que se encontra nesta lâmpada aqui. Esta lâmpada, pura e simplesmente, ela consome metade do que esta fita, mas o número de LEDs que estão cá dentro também é menor. Como vocês podem ver agora, depois de eu ligar a minha lâmpada, ela está a consumir 5.4, vou aproximar a lâmpada aqui mesmo para ver, 5.4 watts, ou seja, vai oscilando entre os 4.9 e os 5.4. Ou seja, para ela estar a gastar apenas isto, a fonte de alimentação que está cá dentro deve estar a reduzir pura e simplesmente a voltagem. Neste caso aqui, eu não sei se a fonte de alimentação vai reduzir ou não para os 12 volts, como é o caso desta, porque nós, para alimentarmos os LEDs podem estar em série ou em paralelo. Isso significa o quê? Podemos ter diferentes voltagens para cada fita ou lâmpada que nós temos. Por isso, simplesmente, aquilo que tem que ter a noção é que cada LED branco normalmente consome 13 watts. Esses 13 watts podem ser, ou por outra, aqueles 12 volts podem alimentar vários LEDs, ou seja, cada LED faz 3 volts, nós podemos 3, 6, 9, 12. Nós podemos ter 4 LEDs em série e por isso simplesmente eles vão consumir 12 volts. A corrente é que vai diminuir. Nas outras lâmpadas que eu já vos mostrei, nós também podemos ter vários tipos de voltagem. Eu, no caso desta lâmpada, não sei qual a voltagem, eu poderia saber medindo-a, mas neste caso aquilo que eu vou fazer hoje é medir o número de watts e se realmente esta lâmpada aquece. Ora então, eu vou medir aqui e neste momento tenho 29 graus aqui dentro. Se vocês viram, a temperatura há pouco era de 21, 22 graus, a temperatura ambiente. Se eu for aqui à pedra, vocês podem ver, estamos a 18, 19, ou seja, a temperatura ambiente aqui em casa são cerca de 21, 22 graus. E neste momento, esta solução, como vocês podem ver, ela encontra-se a 30 graus. 30 graus apontando eu para aqui, ou seja, para onde vai estar a fonte de alimentação, ou seja, a fonte que vai reduzir os 220 volts para a voltagem adequada para esta lâmpada. Se eu medir aqui ou seja, em vez de medir aqui onde está a fonte de alimentação, se eu medir aqui na campânula, a temperatura, como vocês podem ver, baixa para os 20 graus. Ou seja, como eu vos estava a dizer, a lâmpada realmente aquece, mas aquece no sítio da fonte de alimentação. Isto quer dizer o quê? Que se pura e simplesmente o material de que é feito a fonte de alimentação e se ela não tiver, por exemplo, alumínio para arrefecer, ou seja, se o interior não for de uma boa composição, se for de plástico, como por exemplo a outra solução que eu vos mostrei, esta de campismo, esta lâmpada de campismo por isso simplesmente é de plástico. Como eu vos mostrei também, ela basicamente tem os dois fios ligados aqui e não tem como arrefecer. Se vocês virem, isto é uma pequena chapinha de alumínio que serve simplesmente para arrefecer os LEDs. Ou seja, neste caso aqui, esta lâmpada irá durar muito menos tempo. Porquê? Porque basicamente, tudo bem que nós só estamos a incrementar os 12 volts, não vamos colocá-la na tomada normal, mas por isso simplesmente cada LED aqui vai ser arrefecido por esta chapinha. Daí esta solução ser logo 12 volts, como eu vos estava a dizer, e por isso simplesmente ela ir durar bastante tempo. No caso das lâmpadas
que, como eu vos estava a mostrar, que são 220 volts. Como nós vamos ter essa fonte de alimentação que vai reduzir a voltagem, elas por isso simplesmente têm tendência a não durar tanto tempo. Neste caso aqui, sendo a lâmpada da Philips, eu acredito que o material que está cá dentro seja bom e que a lâmpada não vá aquecer muito acima destes 30 graus a que estava. Eu vou deixá-la estar mais tempo, como vocês puderam ver e podem ver, o vídeo vai com cerca de 15 minutos e eu acho que já tenho ligado aqui há cerca de 10, mas tendo em conta que neste momento se encontra a 35, 36, como vocês podem ver, significa que ela está a aquecer, mas não está a aquecer muito. Eu irei comprar a posteriori lâmpadas destas sem serem da marca Philips. Eu comprei da marca Philips por ter a certeza ou por pensar que pura e simplesmente, mesmo sendo um pouco mais caras, o seu tempo de duração e longevidade e até mesmo a publicidade dos 5.5 watts. Como vocês viram aqui, eu adquiri esta fita, ela consome 10 watts e está publicitada com o fabricante de consumir entre 6 e 7. Isso significa então que nós, num metro de fita, vamos estar a consumir mais 3 watts do que aquilo que nos é dito pelo fornecedor. No caso da lâmpada da Philips, isso não acontece. Mas como vos estava a dizer, eu vou encomendar lâmpadas destas de marca branca, sem ser por simplesmente da Philips, uma marca bastante conhecida, e vou ver então se a publicidade do fabricante é correta ou não, se eles dizem que, por exemplo, consome como esta 5.5 watts, e se não aquece muito ou tanto como esta. Porque essas de marca branca, tal como estas fitas de marca branca, eu compro as fitas, não é uma marca específica, tenho alguns fornecedores e neste caso este aqui eu vou arriscá-lo da lista porque aquilo que ele publicita não é o correto. Eu não sei se, por exemplo, esta fita tem só uma camada de cobre, porque existem algumas que têm várias, ou seja, 2 camadas de cobre, e essas 2 camadas também ajudam a arrefecer os LEDs e a pura e simplesmente a fita não aquecer e os LEDs também não. Porque é importante então nesta solução que não haja esse aquecimento. Porquê? Porque pura e simplesmente se isto aquecer, os LEDs ou a fonte de alimentação desta lâmpada vão danificar-se mais rápido. Se ela não aquecer muito, não passar dos 40 graus, que é o que eu estou a pensar que esta vai ficar, neste caso estamos a 37, 38, estamos aqui há relativamente pouco tempo, mas se a temperatura não ultrapassar os 40, 50 graus, estes LEDs vão durar muito tempo, não sei quantas horas de luz irei ter deles ou não, mas pura e simplesmente irão durar mais tempo se ela não aquecer. No caso da lâmpada aquecer, seja a fonte de alimentação ou os próprios LEDs, eles podem se danificar. Uma das coisas que a posteriori também quero ver é como é que estas lâmpadas funcionam lá dentro. Quando ela se fundir, aquilo que eu irei fazer será desmontá-la e ver a fonte de alimentação que lá temos, mas pura e simplesmente eu acho que é um step down que vai reduzir a voltagem dos 220 para a voltagem adequada para colocar a funcionar estes LEDs. A pedido do Paulo, eu trouxe-vos este vídeo sobre o consumo destas lâmpadas, se elas aquecem ou não e se o consumo se mantém. Como vocês podem ver, estamos aqui há cerca de 10 minutos e por isso simplesmente ela continua apenas a consumir 5.4 watts, 4.9 watts e não passa muito disto, ou seja, nem sequer chega a subir dos 5.4 watts. Isso é bom no sentido em que por isso simplesmente a publicidade que eles fazem é correta e nós temos apenas um consumo de 5.5 watts, como eu vos estava a dizer. Em termos de temperatura, como o Paulo me perguntou, pura e simplesmente esta solução aquece, mas sendo uma lâmpada de marca, neste caso da Philips, eu acho que ela não vai aquecer muito. Neste caso aqui estamos a atingir os 40 graus. Eu penso que no máximo os 50 será a temperatura que ela vai atingir, porque eu penso que a fonte de alimentação interna da própria
da própria lâmpada seja de qualidade, sendo uma marca conhecida, e por isso simplesmente as outras que nós podemos comprar que não sejam de marca irão durar menos tempo porque podem sobreaquecer por não colocarem o alumínio lá dentro, como eu vos mostrei na outra de 12 volts. Este vídeo serve basicamente para isto, para vos mostrar como estas lâmpadas pura e simplesmente não são de publicidade enganosa, pelo menos estas da Philips. Nós já vimos que, por exemplo, esta fita que eu adquiri, ela consome um pouco mais por metro do que aquilo que é publicitado. Ela diz que consome por cada metro 6 a 7 watts e neste momento, como vocês viram no meu teste, ela estava pura e simplesmente a consumir 10. Não é uma diferença tão grande, tendo em conta que esta fita LED com 1 metro dá muito mais luminosidade que estas lâmpadas de baixo consumo, que consumiam 15 watts e a sua iluminação era mesmo muito fraca mesmo. E pura e simplesmente, depois de passar das incandescentes para estas de baixo consumo e agora utilizar as de LED, eu pura e simplesmente aconselho toda a gente a mudar para os LED, porque basicamente a redução em termos de custo energético vai rondar cerca dos 9% dos 10% que é o vosso consumo normal na fatura por mês. Ou seja, imagina que vocês por mês pagam 100 euros, 10 desses 100 são de iluminação. Se nós conseguirmos reduzir para 10 vezes menos, ou seja, se esta consumia 60 watts e esta consome 5, por isso simplesmente nós reduzimos a nossa conta de 10 euros para 1 euro. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Vou então medir mais uma vez a temperatura. Neste momento ela está a 42, 43, ainda continua a subir, mas pura e simplesmente não acho que vá subir muito mais que isso. E é normal que ela aqueça, porque pura e simplesmente cá dentro nós temos uma fonte de alimentação a reduzir a voltagem dos 220 ou 110 noutros países para pura e simplesmente perto dos 12, 20, 30 volts. Dessa forma então conseguimos um consumo tão baixo de 5.5 watts. Mais uma vez, espero que então tenham gostado deste vídeo. Se tiverem sugestões como o Paulo Rodrigues fez, estou aberto a essas mesmas sugestões, porque nem sempre me lembro de todos os testes que devo fazer, e neste caso aqui a sugestão do Paulo interessou-me, porque pura e simplesmente aquilo que eu não tinha pensado é que, como estas lâmpadas têm logo a fonte de alimentação integrada, pura e simplesmente elas podem aquecer. Neste caso aqui, como vocês podem ver, ela mantém-se nos 43, 40 graus, 42, 42,5 e o mais alto que deu foi os 43, como eu vos estava a dizer. A minha bateria também está a terminar. Basicamente eu vou deixar isto mais um bocadinho aqui até a minha bateria acabar e por isso simplesmente ver se a temperatura sobe ou não. Neste caso 44, está só a rondar estes 44, 42 graus e não sobe muito mais que isso. Penso então que seja esta a temperatura a que ela irá ficar. O consumo em watts, como vocês podem ver, ele é linear. A lâmpada já está aqui há bastante tempo e, como vos estou a mostrar agora, 4.9, 5.4, 4.9, 5.4 e nunca ultrapassa os 5.5 watts que a marca publicita. É então uma boa solução. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Ele foi feito mais pela sugestão do meu amigo Paulo Rodrigues, porque ele, como eu, tem a noção que estas lâmpadas elas aquecem. Elas não aquecem tanto como uma lâmpada de incandescência. Se eu colocasse aqui a lâmpada incandescente, ela pura e simplesmente iria aquecer muito mais. Também poderei fazer um vídeo sobre isso mais para a frente, mas pura e simplesmente hoje o vídeo era mais para ver a temperatura a que estas lâmpadas LED ficam, tendo em conta que nós as ligamos aos 220 ou aos 110 volts, e por isso simplesmente ela tem essa fonte de alimentação que eu vos falei, que vai reduzir então
a voltagem para nós termos um consumo em watts tão baixo. Ou seja, ela traz já uma fonte de alimentação interna. Estou curioso para que uma destas lâmpadas se danifique, para pura e simplesmente a desmontar e ver o que é que lá está no interior, de forma a ver os componentes